diabético. Eu era de pré, não, era diabético, eu era hipertenso. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Entrevista da Tarde, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Vamos direto e reto. Eu tenho o prazer de conversar agora com o vice-governador do Acre e pré-candidato a deputado federal pelo MDB, o Werles Rocha. Seja bem-vindo, Werles. Tudo bem, Rocha? Luiz, obrigado pelo convite. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para os amigos que estão nos assistindo, né? A nossa TV Rio Branco, mandar um abraço para o meu amigo Narciso Mendes. E dizer que é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Rocha, vamos ao que mais nos interessa nesse momento. O MDB vive aí a expectativa de, depois de amanhã, sacramentar uma chapa composta por Mara Rocha, sua irmã governadora, Genilson Leite, do PSB, candidato ao Senado, e temos ainda a participação do pecuarista, né, Fernando Zamora, do PRTB, como candidato a vice-governador. Mas a pergunta que eu falo para você é a seguinte: existe a possibilidade de uma aliança com o União Brasil, do senador Márcio Bittar, e de outros partidos que estão em seu redor? Veja só, primeiro assim, essa aliança com o PSB é uma aliança que a gente trabalhou muito, mas ela ainda não tá definida. Entendi. Nós não temos ainda a aliança não foi selada. Isso. Existem tratativas, assim como existem tratativas com o grupo do senador Márcio Bittar. E nós estamos trabalhando para ter todos no nosso palanque. Agora, como há pretensão do PSB de colocar o Genilson como candidato a senador, e assim como também, pelo que eu vi dentro da executiva do MDB, a tratativa para essa vaga também pleiteada pelo senador Márcio Bittar, por alguém do grupo do senador Márcio Bittar, nós vamos trabalhar para tentar encontrar o melhor caminho nesse momento. Então, assim, acho que até amanhã nós temos a definição com muita tranquilidade. Acho que é uma coisa que nós não podemos nos precipitar. Nós estamos trabalhando uma proposta para o Estado do Acre que contemple os anseios da população, diante das muitas dificuldades que nós temos. Nós temos problemas, por exemplo, na saúde. Você viu aí episódios lamentáveis de mães chorando a morte dos filhos por falta de leitos de UTI, por falta de remédio, até o oxigênio, né? Nós temos problemas sérios com a segurança pública no estado do Acre. Infelizmente, a coisa não caminhou do jeito que nós queríamos. Hoje, você passa em alguns lugares da nossa capital, você vê lá inscrições nos muros, nas paredes lá, dizendo o seguinte: proibido roubar, mas quem está proibindo não é o Estado, é a organização criminosa que assumiu o papel do Estado. Isso é lamentável. Hilário isso, né? Mas em outras áreas também. Nós temos um governo que tem 4 anos e não tem obras para apresentar, não tem um portfólio de obras para dizer: olha, isso é um legado desse governo. Nós não temos. Rocha, com qual motivação você disputa esse ano um mandato de deputado federal, ou um mandato que você exerceu de 2014 a 2018, não é isso? Eu estava pensando em não disputar a eleição. Para mim seria muito mais confortável não disputar uma eleição. E eu te digo assim, estava preparado para isso. Porque eu enfrentei um problema grave de saúde e vou ter que fazer. Continuo tratando, né? Tenho uma cirurgia para fazer após a eleição, tenho que fazer. E eu só podia entrar numa eleição com a certeza de que não ia sair no meio do processo eleitoral, por exemplo, para uma UTI de um hospital, para um tratamento de saúde, abandonar uma campanha. Então, não ia entrar para largar uma campanha pela metade. E aí, depois de fazer uma bateria de exames, depois de conversar com os médicos, conversar com a doutora Regiane, que é a pessoa que cuida do coração da gente, é cardiologista do nosso estado, ele disse: olha, pode ir tranquilo que não vai ter problema. E eu confio nos nossos médicos. Então, assim, fui liberado e conversei com a família, conversei com os amigos e decidi enfrentar. Acho que a motivação é a mesma, buscar fazer a coisa correta. Você lembra desse processo nacional que o Brasil viveu na eleição do Bolsonaro? Eu tive participação não apoiando o Bolsonaro, porque eu votei no Geraldo Alckmin, era do partido que eu estava. Sim, PSDB. Mas acho que a denúncia do Lula foi muito importante para que isso acontecesse. Sim. Então, de novo, para tentar para colocar as coisas, tentar fazer o correto, como nós fizemos nesse governo. Tentamos salvar o governo o tempo que pôde, infelizmente não foi possível. O governo afundou na corrupção, o governo, infelizmente, optou por governar com aqueles que eram adversários nossos.
E eu só lamento. Então, assim, o ânimo é de quem vai para a guerra, mas para buscar fazer o correto. Isso. A questão ideológica, pelo que você fala, começou a lhe afastar do governo, é isso? Eu acho que muitas coisas me afastaram desse governo. Né? A questão ideológica. No início. A questão ideológica é uma delas, mas eu acredito que coisas também tão significativas quanto a questão ideológica pesaram. Eu vou te dizer, você, quando ajuda um projeto de governo, você ajuda porque você quer contribuir. Claro. Né? Porque você quer ver uma transformação, e a transformação é do jeito que você pensa, do jeito que as pessoas que estão contigo, que têm afinidade de pensamento, elas pensam. Nós passamos 20 anos dizendo que dá para fazer mais, que dá para fazer melhor do que os governos da Frente Popular, do que os governos do PT. E, lamentavelmente, o governador, ele abandonou todas essas pessoas que acreditaram, que trabalharam, que suaram a camisa, que vestiram a camisa e muitas vezes foram até perseguidos. E hoje nós estamos vendo no governo pessoas que eram oposição a gente, que estavam do outro lado, né, sentados nos cargos e tocando o Estado. Por isso, talvez não tivéssemos grandes mudanças no Estado do Acre. Tá. Né? E talvez E acho que uma coisa, assim, e acho que talvez o que mais me incomoda, nós temos aí a corrupção institucionalizada. Eu não lembro, eu tenho 53 anos, eu não lembro de nenhum outro governador. E nós tivemos governos corruptos no passado. Nós tivemos muitos governos que se envolveram em escândalos de corrupção. Mas nunca um governador recebeu a visita da Polícia Federal na sua casa. Nunca o Palácio Rio Branco foi visitado pela Polícia Federal. Aliás, esse escândalo da Ptolomeu, que é um dos casos só, é o maior escândalo de corrupção do Estado. É um dos maiores, se não o maior do Brasil dos últimos anos. Então, isso também não é uma coisa que a gente não pode ficar de braços cruzados vendo pessoas morrendo por falta de oxigênio no pronto-socorro e o governador sendo investigado pelo desvio de 828 milhões de reais. Legal. Rocha, chega o prazo final para as alianças, né, para a realização então, das convenções, sexta-feira, dia 5, embora até o dia 15 você possa fazer alguma mudança na ata, o que vai valer, mas pelo menos a gente entende que até sexta-feira alguma coisa precisa ser definida. O seu partido também, a exemplo de outras alianças, vivem esses problemas justamente agora, talvez pela questão ideológica, porque sua irmã Mara Rocha, ela é bolsonarista, assumida, de direita conservadora, liberal, e tem na sua chapa alguém que, embora não seja da esquerda xiita, mas tem uma convivência com partidos de esquerda. Ele era do PCdoB, embora tenha saído, hoje está no PSB, que é um partido de centro-esquerda, não é da ala radical. E ele, pessoalmente, também já tem feito vários acenos, mostrando que não é dessa esquerda xiita. É um cara que aprendeu a conviver com o diferente, que é o doutor Genilson Leite. Você acha que vai ser possível? Hoje, alguns colegas dizendo que é igual o casamento de jacaré com cobra d'água, não vai dar cobra certo. grande. Cobra grande, e aí? Olha, veja, primeiro, essa aliança ainda não está consolidada. Nós não temos ainda a certeza de que será a aliança com o PSB. Eu, particularmente, acho o deputado Genilson, pré-candidato a senador, um excelente nome. É alguém que transita bem em todos os meios, um profissional respeitado. Nesse período da Covid, ele largou um pouco a tribuna e foi para dentro dos hospitais, fez um baita de um trabalho. Aliás, acho até que ele é infectologista. Infectologista. Então, assim, é alguém que eu respeito muito, tenho uma admiração pelo trabalho, pelas posições mais, não vou dizer conservadoras, que não são, mas assim, mais ponderadas. Né? Mas acredito que o caminho dessa aliança é com partidos que têm uma afinidade ideológica com a nossa pré-candidata ao governo. Mas vamos ver, vamos esperar, porque essa aliança vai se definir amanhã, mais tardar amanhã, né? Porque ninguém vai chegar para decidir no dia da convenção. Sim. Mas acho que amanhã se define isso, e aí nós vamos saber se vamos caminhar com o deputado Genilson, o nosso pré-candidato a senador, o que eu não teria nenhum problema. Acho que, ainda que tenha as preferências dele e a Mara as dela, acho que o que nos une é muito maior, que é o interesse pelo bem-estar do nosso povo, que está desempregado, que está passando fome, que está sem a saúde, que está sem segurança, que não vê obras no governo. Então, acho que nós temos muita coisa a construir fora desse campo ideológico. Não estou dizendo que não é importante o campo ideológico. É assim, o Acre é um estado que, majoritariamente, tem manifestado um apoio à direita. Até porque viveu sob o jugo da esquerda durante 20 anos. Mas acredito que nós temos que focar nessa eleição
É nos problemas que nós enfrentamos no nosso Estado. Sim. Muita gente hoje está indo embora do Estado do Acre para buscar emprego por falta de Claro. perspectiva. Já a gente vai falar mais sobre propostas, mas antes, só para terminar esse ponto aí, esse quesito, nós poderemos ter, se essa aliança que você falou for concretizada depois de amanhã, nós poderemos ter gente pedindo voto para o Bolsonaro de um lado e gente pedindo voto para o Lula do outro. Não sei como é que vai ser isso. Acho que é possível acontecer. Uns acham que não. Veja que no palanque do governador vai ter isso, palanque do Também, Guates vai ter. também. Porque vai ter lá o Solidariedade, vai ter lá o PDT. Sim, na aliança do senador Peter também. Não, no palanque do Gladys vai ter o PDT, que é lulista, lulista, de carteirinha. exatamente. Aliás, o líder do governador disse numa entrevista que o presidente Bolsonaro era uma das piores coisas do mundo. O deputado Pedro Longo. Que é do PDT. Não só ele, o próprio ex-líder, o Gerson Diniz, que foi líder, também colocou o presidente. Então, assim, acho que se houver esse casamento, isso é da política, né? Isso. Lógico que seria mais tranquilo se nós estivéssemos afinados ideologicamente. Tá, vamos lá então. Olha só, embora a campanha ainda não tenha começado, vai começar a partir do dia 15, ela começa para valer, mas teremos, como sempre, uma eleição mais curta, né? Uma 45 campanha dias. 45 dias. Evidente que o crescimento da Mara Rocha é considerável, mas ela precisa crescer mais para poder ir a um eventual segundo turno. Como é que vocês estão trabalhando internamente essa questão? Qual seria a tática, qual seria, digamos assim, a proposta para atrair mais eleitor e reverter o quadro e ir para um eventual segundo turno? Olha, Muniz, eu acho que não tem fórmula mágica. A Mara já pontuava bem antes de ser candidata, ou de ser pré-candidata ao governo. Ela aparecia com 12% de intenção de votos, sem ser candidata, sem ser pré-candidata. Depois foi para 17%, aí já passou disso aí. Então, as pesquisas, tem pesquisa para todo gosto, tem pesquisa que dá 1 na frente, dá 50%, 100%, tem até que ultrapassa os 100%. Mas nós estamos monitorando isso também com as nossas pesquisas. E nesse monitoramento, a gente tem a Mara aparecendo, crescendo nas várias pesquisas. Nós vamos fazer uma depois da convenção registrada aí para divulgar, mas com uma larga vantagem sobre o terceiro colocado. Então, assim, acho que o que nós temos que focar aí, de novo, nos problemas do nosso Estado. Se alguém acha que está bom o Estado do jeito que está, com todos isso que eu falei, né, aí continua com o atual governo. Eu não, eu pulei fora. Eu não tenho como ficar com um governador que é investigado por desviar 828 milhões da saúde e da educação. Você está ciente de que agiu de forma, da melhor forma possível? Tenho minha consciência tranquila. Meu pai jamais vai receber a visita da Polícia Federal na casa dele. E, assim, nós lutamos muito para fazer mais e para fazer melhor do que o governo que está aí, do que o governo que saiu. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer. Eu sou muito honesto no que eu falo. Não sou de meias palavras, você me conhece. Nós temos hoje o governo mais corrupto da história do Acre. O governo mais corrupto da história do Acre e o governo mais sem rumo, que é pior ainda. Eu vi o governador dizer o seguinte: olha, infelizmente nós estamos perdendo dinheiro porque nós não temos projetos. Ou seja, tem o recurso que a bancada coloca, mas muita coisa está voltando por falta de projetos. Então, assim, isso é triste. Eu apostei, acreditei, muita gente acreditou, e o sentimento de frustração é muito grande. E acredito que a gente agora, quem está satisfeito, de novo, permanece. Quem está satisfeito com a saúde que nós temos, com a educação que nós temos, com a infraestrutura que foi colocada por esse governo, tranquilo. Continua do jeito que está. Quem não está, acho que nós temos que apresentar alternativas. Então, esse problema que o Estado tem se resolve dessa forma. Mas tudo isso eu te digo, a principal coisa, é um governo que tem que ter compromisso com o nosso Estado. Nós não podemos assistir de novo o loteamento ou a venda do nosso Estado para o Amazonas. A empresa que tira xerox da Secretaria de Educação é do Amazonas, a empresa que cuida da mídia do Estado é do Amazonas, a empresa que cuida do consignado é do Amazonas, a que faz a folha de pagamento é do Amazonas. A boa parte das empresas de construção civil que atuam no Estado do Acre e ganham contratos são do Amazonas. Então, assim, o que está havendo com nossos empresários? Nossos empresários estão ficando de fora. O volume de recursos que está vindo para o nosso Estado, infelizmente, não fica aqui. Aí não aquece a nossa economia, não gera os empregos, e aí, de novo, aí vem os efeitos disso. Eu conheço muita gente que foi embora, para Santa Catarina, para Rondônia, para outros estados, porque falta de perspectiva. Rocha, pela primeira vez, de 82 para cá, ou seja, 40 anos,
nós teremos uma eleição sem a participação de um candidato do PT. Eu acho que vai ter. Pelo menos, não sei, até no momento, né? Não, amanhã agora, pode tudo mudar, pode. você tem razão. Aliás, muita coisa pode mudar também amanhã, pegando a sua carona. Pode haver surpresa de um lado e Ministro, de tem outro. muita gente que tá gostando dessa novela aí que está passando na Globo. Sim. Mas eu acho que a política está Tá melhor que a barrando, novela. você tem razão. Pois bem, então pela primeira vez em 40 anos nós poderemos ter, corrigindo então, poderemos ter uma eleição sem a participação direta de um candidato do PT e poderemos ter 3 candidaturas que em 2018 as lideranças estavam no mesmo palanque. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você imagina que vai ser então essa disputa pelo governo e pela única vaga no Senado? Você fala daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial, agora são 13h45, voltaremos em 2 minutos e meio. Fique com a gente.